paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Neste capítulo de Samuel, não é apenas uma crônica de guerra, é um tributo à fidelidade, à coragem e ao espírito de sacrifício de homens que se entregaram por um rei ungido por Deus. Eles são figuras que nos convidam a refletir sobre nossa própria fidelidade ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Assim como aqueles guerreiros, nós somos chamados a lutar pela verdade, pela justiça e pela santidade, mesmo quando outros fogem ou se escondem. Cada nome aqui representa uma história de fidelidade silenciosa que Deus conhece e valoriza. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 23, dos versículos 8 ao 39. Eis os nomes dos heróis de Davi: Jesboão, filho de Acamone, chefe dos 3. Foi ele quem brandiu seu machado contra 800 homens, matando-os de uma só vez. Depois desse, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aoi, um dos 3 heróis. Achava-se ele em Afis-Domim, quando os filisteus se reuniram ali para o combate. Tendo os israelitas fugido, cada um para sua tenda, ele se manteve firme e bateu os filisteus, até que sua mão se cansou e se crispou sobre a espada. O Senhor operou naquele dia uma grande vitória. Os soldados voltaram para onde estava Eleazar, mas somente para recolher os despojos. Depois dele, Osama, filho de Ag, o Ararita, reuniram seus filisteus em Leque, onde havia um pedaço de terra plantado de lentilhas. Fugindo o exército diante dos filisteus, postou-se Sema no meio do campo, defendeu e derrotou os filisteus, operando assim o Senhor uma grande vitória. 3 dos 30 desceram e foram ter com Davi no início da colheita, à gruta de Odalã, estando a tropa dos filisteus acampada no vale dos Refaíns. Davi estava então na fortaleza e havia uma guarnição de filisteus em Belém. Davi revelou este desejo: quem me dera beber das águas do poço que está à porta de Belém. Então os 3 valentes penetraram no acampamento dos filisteus e tiraram água do poço que está à porta de Belém. Trouxeram-na a Davi, mas ele não a quis beber e derramou em libação ao Senhor, dizendo: longe de mim, ó Deus, fazer isso. Vou eu beber o sangue desses homens que para buscá-la arriscaram a sua vida? E não quis beber. Eis o que fizeram os 3 heróis. Abissaí, irmão de Joabe, filho de Sárvia, que era também chefe dos 30, brandiu sua lança contra 300 homens e os matou, conquistando assim grande renome entre os 30. Ele era o mais considerado dentre os 30, mas não chegou a se igualar aos 3. Banaias, filho de Joiada, homem de valor e rico em façanhas, originário de Cabseel, feriu os 2 filhos de Ariel de Moabe. Foi ele também que desceu num dia de neve e matou um leão na cisterna. Feriu ainda um egípcio de alta estatura, que tinha uma lança na mão. Banaias desceu contra ele com um simples bastão, arrancou-lhe a lança das mãos e o matou com a sua própria arma. Isso fez Banaias, filho de Joiada, obtendo renome entre os heróis. Foi mais considerado que os 30, mas não igualou aos 3. Davi pô-lo à frente de sua guarda. Entre os 30 contava-se Asael, irmão de Joabe, Eucana, filho de Dodo, em Belém, Osama de Arode, Elica de Arode, Elis de Faute, Ira, filho de Assis de Ticuia, Abiezer de Anatote, Mobonai, o Ussatita, Selmo, o Aoíta, Maarai de Netofa, Elede, filho de Baana, de Netofa, Etai, filho de Ribai, de Gabaá dos Benjamitas, Banaias de Faratom, Edai do vale de Gaás, Ali Albon de Arabá, Azimavete de Berom, Eliaba de Salabom, Beni Jacém, Jonatas, Osama, o Ararita, Aião, filho de Sará, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, o Macatita, Élia, filho de Actofel de Gilo, Ezrai de Carmelo, Farai de Arbi, Igaal, filho de Natã de Soba, Boni de Gade, Seleque o Amonita,
Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Sárvia, Ira de Geté, Garebe de Geté, Urias o Iteu, 37 ao todo. Esse capítulo é um verdadeiro encerramento solene e reflexível para o livro de 2 Samuel. Ele mostra como até os maiores homens de Deus podem cair em tentação e errar, mas também como podem se levantar com humildade e arrependimento sincero. Davi errou ao confiar no poder militar, esquecendo-se de que a força de Israel vinha do Senhor. Ainda assim, ele nos dá exemplo ao reconhecer sua culpa e buscar o perdão, custe o que custar. A frase, não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada, é uma chave espiritual. O verdadeiro amor a Deus se expressa no sacrifício autêntico, não no que é fácil ou superficial. 2 Samuel capítulo 24. A cólera do Senhor se inflamou novamente contra Israel e excitou Davi contra eles, dizendo-lhe: vai recensear Israel e Judá. Disse, pois, o rei ao Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele: percorrei todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e recenseai o povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe disse ao rei: que o Senhor teu Deus multiplique o povo 100 vezes mais do que agora, aos olhos do rei, meu senhor. Mas que pretende o rei, meu senhor, com isso? A ordem do rei, no entanto, prevaleceu sobre a opinião de Joabe e dos chefes do exército. Eles deixaram o rei e foram fazer o recenseamento do povo de Israel. Passaram o Jordão e começaram por Aroé e a cidade situada no meio do vale. Iam de seguida por Gade até Jazé. Foram depois a Galaade, a terra dos Iteus, em Cádiz, e chegaram até Dan. Dali se dirigiram para Sidom. Atingiram a fortaleza de Tiro e passaram em todas as cidades dos heveus e dos cananeus, chegando até o Neguebe de Judá, em Bersabeia. Percorreram assim toda a terra e voltaram a Jerusalém, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Depois que foi recenseado o povo, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado fazendo isso, mas agora pagai ao Senhor a culpa de vosso servo, porque procedi neciamente. Levantando-se Davi no dia seguinte, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Gade, o vidente de Davi, nesses termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, proponho-te 3 alternativas, escolhe uma delas e eu a farei acontecer. Gabe veio ter com Davi e referiu-lhe essas palavras, ajuntando: preferes que venha sobre a tua terra 7 anos de fome, ou que fuja durante 3 meses diante de teus inimigos que te perseguirão, ou que a peste assole a tua terra durante 3 dias? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cairmos nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, desde a manhã daquele dia até o prazo marcado. Ora, foi nos dias da colheita do trigo que o flagelo começou no povo, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. E o Senhor enviou um anjo sobre Jerusalém para destruí-la. Vendo Davi o anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: vede, Senhor, fui eu que pequei, eu é que sou o culpado. Esse pequeno rebanho, porém, que fez ele? Que a tua mão se abata sobre mim e sobre a minha família. O Senhor arrependeu-se então de ter mandado aquele flagelo e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor se encontrava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Gade veio ter com Davi naquele dia e disse-lhe: sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, intérprete da ordem do Senhor. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar-se dele o rei com a sua comitiva. Adiantou-se e prostrou-se por terra diante do rei, dizendo: por que vem o rei, meu senhor, à casa de seu servo? Para comprar a tua eira, disse Davi, e aqui construí um altar ao Senhor, a fim de que o flagelo cesse de devorar o povo. Ornã disse a Davi: tome, pois, o meu senhor e rei, e faça o que lhe parece bom. Aqui tens os bois para os holocaustos, e o carro e o jugo dos bois para a lenha. Ó servo de meu senhor e rei, dá-lhe tudo. E Ornã ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Não assim, disse o rei, mas te pagarei o seu justo valor.
Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, que não me tenham custado nada. E Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Levantou ali um altar ao Senhor e ofereceu sobre ele holocaustos e sacrifícios pacíficos. O Senhor compadeceu-se da terra e cessou o flagelo que assolava Israel. Neste trecho do Evangelho é um dos textos mais fortes e exigentes de todo o Evangelho. Jesus revela a profundidade do ministério da Eucaristia, dizendo que é necessário comer sua carne e beber seu sangue para ter a vida eterna. Suas palavras não são simbólicas ou alegóricas, são profundamente reais. Muitos não suportaram, achavam duro demais. A fé é provada aqui. Ou cremos com um coração humilde, ou nos escandalizamos com o que não compreendemos. Esse momento revela que seguir Jesus exige mais do que admiração, exige entrega total. E Pedro, mesmo sem entender tudo, faz uma das mais belas declarações de fé. Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. É a fé que permanece, mesmo quando a razão se cala. Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 43 ao 71. Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: Isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há algum entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. O trecho deste salmo é um clamor profético diante da corrupção humana. Ele começa com a negação de Deus pelos insensatos, uma recusa prática vivida em atos que ignoram a justiça e a verdade. Deus do alto procura entre os homens alguém que o busque de verdade e não encontra. A degradação moral não é apenas teórica, afasta o povo da luz e gera sofrimento aos inocentes. A esperança, no entanto, surge ao final. A salvação virá de Sião. Deus não permanece indiferente. Ele intervém, dispersa os inimigos,
e promete restaurar a alegria ao seu povo, mesmo em meio à escuridão. A esperança do povo de Deus permanece firme. Salmo 52. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, seu proceder é abominável, não há um só que pratique o bem. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Todos eles, porém, se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se emendarão esses obreiros do mal? Eles que devoram o meu povo como quem come pão, não invocarão o Senhor? Foram tomados de terror, não havendo nada para temer. Porque Deus dispersou os ossos dos que te assediam. Foram confundidos porque Deus os rejeitou. Ah, que venha de Sião a salvação de Israel. Quando Deus tiver mudado a sorte de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Este trecho de Provérbios revela o coração da verdadeira sabedoria: agir com justiça, confiar em Deus e viver generosamente. O versículo 24 denuncia a falsa inocência de quem comete injustiça dentro de casa. Não há piedade quando se destrói os próprios alicerces. Também vai falar da cobiça no versículo 25, que é fonte de divisão, é o desejo desordenado que perturba a paz. Confiar unicamente no próprio coração, ignorando a vontade de Deus, é andar rumo ao erro. A verdadeira salvação vem de caminhar na sabedoria do Senhor. No versículo 27, nos lembra de que a caridade tem consequências eternas. Quem dá ao pobre é sustentado por Deus. E, por fim, mostra o contraste entre a opressão e a justiça. Quando o mal governa, a verdade se cala, mas quando o mal cai, os justos florescem. Provérbios, capítulo 28, dos versículos 24 ao 28. Quem furta de seu pai ou de sua mãe dizendo, isto não é pecado, é colega do bandoleiro. O homem cobiçoso provoca contendas, mas o que se fia no Senhor será saciado. O que se fia em seu próprio coração é um tolo. Quem caminha com sabedoria escapará do perigo. O que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Quando se erguem os ímpios, cada qual se oculta. Quando eles perecem, multiplicam-se os justos. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.